Olá, alunos dos 8º anos. Vamos fazer a correção das atividades da aula anterior. Eu peço que vocês abram a apostila na página 22, onde vocês tinham um texto para fazer a leitura, né? O texto é Dicionário de Crianças Colombianas Surpreende Adultos. Então, página 22 e 23 era o texto e também tinha a biografia do autor. Vocês iam começar, então, na página 24. Então, vamos lá. Então, antes de iniciar a interpretação do sentido do texto, é importante compreender o significado que as palavras expressam. Para isso, elabore um glossário, igual a outra atividade. Então, ele deu as palavrinhas, você tinha que colocar os significados. Então, vamos lá. A. Reeditado. Significa editado novamente. Reprodução, publicação e difusão por um editor de uma obra. Texto, partitura, estampa e etc. Compilou. Reuniu em uma obra única textos, documentos, extratos provenientes de obras diversas. Peculiar, que é próprio de algo ou de alguém. Gênese, origem e desenvolvimento de algo. Condescendentes, que não se impõe ordem, disciplina, tolerante, flexível. Esses eram os significados. 2. Quem publicou o texto que você leu? O texto foi publicado pela BBC, British Broadcasting Corporation, tá? Então, é uma sigla aí inglesa. 3. Usar uma fonte cujas informações são passíveis de questionamento enfraquece a qualidade do trabalho, pois o material utilizado pode ter sido plagiado ou apresentar informações equivocadas. Isso acaba prejudicando o texto que está sendo elaborado por você. Então, o plágio é quando um autor se apropria do texto de outro, né? Então, se ele pega o texto de um outro autor, se ele pega a música de um compositor, por exemplo, ele faz o plágio. O suporte em que o texto foi publicado tem credibilidade? É confiável? Justifique sua resposta. Então, sim, pois a BBC é uma corporação pública de rádio e televisão do Reino Unido, fundada em 1922. Apresenta boa reputação nacional e internacional. Então, por isso que traz credibilidade aí ao texto. 4. Dos trechos entre aspas a seguir, quais são falas do responsável pela compilação das palavras do dicionário Javier Navarro? Então, vocês tinham que assinalar as questões D, E e G. Então, isso me faz pensar que o livro continua revelando, continua falando sobre as pequenas coisas. E eles têm uma lógica diferente, outra maneira de entender o mundo, outra maneira de habitar a realidade e de nos revelar muitas coisas que esquecemos. E a G? Na criação literária, fazíamos jogos de palavras, inventávamos histórias, e a gênese do livro é um dos exercícios que fazíamos. Agora, na página 25, exercício 5. Leia o título do livro que compila os verbetes produzidos por crianças colombianas. Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças. A. Há uso de linguagem conotativa? Sim, né? Então, vamos lá. Linguagem denotativa, conotativa. Expliquei para vocês. Então, conotativa, né? É o sentido, o quê? O sentido figurado das palavras, né? E denotativa, o sentido literal, o sentido do dicionário mesmo, tá? Então, aqui nesse, há uso dessa linguagem de sentido figurado? Sim, houve, né? Explica o sentido de Casa das Estrelas no título do texto. Nessa expressão, estrelas se refere a pessoas que se destacam em alguma atividade. Também pode ter o sentido de corpo astro celeste, tá? São o significado aí. C. Explique o sentido de universo no título do livro. Nessa expressão, o universo pode ser entendido como sinônimo de contexto, de cotidiano, assim como a palavra estrelas pode remeter à astronomia, tá bom? Então, o universo contado pelas crianças é o contexto que elas vivem, o cotidiano delas, tá bom? 6. Por conter definições que apresentam sentido conotativo, essa produção dos alunos colombianos deixa de ser caracterizada como dicionário? Converse com seus colegas e escreva que conclusão a turma chegou. Então, como você
não estão, como vocês não estão em turma, cada um tinha que chegar à sua conclusão, né? Então, aqui, né, os alunos, esse material organizado por essas crianças, né, tem a estrutura dos dicionários, além de cumprir essas funções, de apresentar definições. Então, ele pode ser caracterizado como um dicionário? Pode, porque ele tem a estrutura desse dicionário e ele traz significados, traz definições, tá? Ainda que não só as literais, né? Não só o sentido real, mas também os sentidos figurados. Mas pode ser considerado um dicionário. Vocês poderiam ter chegado a essa conclusão. Depois vocês vão para a página 29, né? Que lá na página 29 vocês tinham a seção O que aprendi e tinham que fazer esses 2 exercícios. Nessa seção, ela é uma revisão do conteúdo aprendido, tá? Então, a número 1 pedia que depois de estudar verbete de dicionário e enciclopédico, aponte as diferenças e as semelhanças entre os gêneros. Então, eu vou ler essa resposta para vocês. Não necessariamente tem que estar igual, porque vocês tinham que explicar com as suas palavras, tá? Mas é uma sugestão para vocês. O verbete de dicionário é um gênero de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Como são destinados à consulta, são normalmente curtos e objetivos, facilitando o acesso e o entendimento. Já o verbete enciclopédico é mais complexo do que uma definição de dicionário. Além de trazer o conjunto de acepções, geralmente apresenta explicações, notas, exemplos e várias informações construídas em torno daquele termo, né? Então, o de dicionário ele é um pouco mais sucinto, né? Mais curto, mais breve, mais objetivo. E o enciclopédico ele já traz muito mais informações, traz explicação, traz fotos, traz exemplos, né? Mais complexo. 2. Elabore 2 frases com uma palavra tirada do dicionário produzido pela turma. Uma delas deve ter sentido denotativo e outra conotativo. Aí era uma resposta pessoal. Vocês tinham que pegar uma palavrinha do texto e fazer uma frase com o sentido real da palavra e uma frase com o sentido figurado da mesma palavra, tá? Aí era totalmente pessoal. Bom, por enquanto é só isso. Façam a correção, deixa tudo em ordem, ok? Então, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.